pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos começar a falar a respeito do planejamento escolar. Então, para a gente começar a nossa discussão, eu acho importante a gente refletir um pouquinho sobre o conceito de planejamento. O ato de planejar, por si só, é algo que é constante em todas as áreas da atividade humana. O planejamento é algo inerente ao ser humano. Mesmo que a gente não faça de uma forma sistemática, a gente realiza o planejamento das nossas ações cotidianas. Por exemplo, quando você acorda de manhã, você tem uma ideia de quais são as ações que você tem que realizar dentro daquele dia. O que você tem que fazer dentro de um mês, 2 meses, suas metas para o ano que começa. Então, o planejamento é um elemento importante e necessário e é uma exigência de sociedades complexas, tal qual a que a gente vive nela hoje, do ponto de vista organizacional. Então, quando a gente fala em planejar, significa em pensar em ações que sejam ações do nosso cotidiano, mesmo que de forma implícita. Quando a gente planeja, a gente antecipa mentalmente uma ação ou um conjunto de ações, e a gente sempre tem que ter em mente que o planejar é um processo dinâmico que exige a tomada de decisão antes, durante a execução e depois, e além disso é algo importante porque nos permite refletir sobre nossas ações e sobre as opções que a gente tem diante de um certo fato, diante de um determinado acontecimento. Quando a gente fala em planejar, implica necessariamente a gente precisa analisar a realidade sobre a qual a gente vai intervir, refletir sobre essa realidade, sobre as condições que a gente tem naquele dado momento e prever formas alternativas de ação para superar dificuldades ou alcançar objetivos desejados. Então, planejar implica em analisar uma determinada conjuntura, prever metas, alternativas, possibilidades para superar dificuldades, para resolver problemas e, ao final desse processo, refletir sobre o que deu certo, o que deu errado, o que foi positivo, o que foi negativo. Então, quando a gente planeja, uma série de perguntas podem guiar o nosso processo de planejamento. Por exemplo, o que a gente pretende com essa determinada ação? O que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer? Como que ao final desse processo a gente vai analisar se o que nós pretendíamos lá no início, lá no nosso planejamento inicial, foi atingido ou não? Nós, seres humanos, planejamos por quê? Porque a gente tem determinados objetivos que desejamos atingir, para superar dificuldades, para controlar o improviso, para ter determinado controle em certas situações, para prever dificuldades que possam surgir, por exemplo, durante a ação do professor dentro de sala de aula, a gente planeja tentando evitar que essas dificuldades aconteçam, para evitar uma repetição rotineira de atos. Quando a gente pensa na questão do planejamento na escola, a gente planeja pensando nos recursos que a gente tem à nossa disposição e nos nossos alunos e também para garantir uma divisão adequada do trabalho em um determinado período de tempo. Então, o planejamento, no que diz respeito à educação, segundo o Libânio, ele é um processo racional, organizado e coordenado que articula a atividade da escola com a problemática do contexto social. A gente nunca pode se esquecer de que a escola ela não está isolada, ela está inserida dentro de um contexto. Esse planejar na educação, ele está ligado tanto à previsão das atividades didáticas que se quer executar, como a questão da coordenação, da organização, da coordenação dos objetivos, da revisão e da adequação no decorrer do projeto. O planejamento, ele é uma atividade muito dinâmica. Pode ser que às vezes que você planejou no início pode sofrer alguma alteração, então a gente tem que estar constantemente revendo e adequando. E o planejamento, apesar de muitas pessoas terem a ideia de que o planejamento é uma atividade burocrática, é preenchimento de formulário, o planejamento ele é fundamental para que a gente, enquanto professor, consiga prever as nossas ações. E esse planejamento, ele vai muito mais além do que essa questão burocrática. Ele traz em si opções político-pedagógicas e referências e
Opções políticas pedagógicas que têm como referência situações didáticas concretas, ou seja, questão social, econômica, política, cultural, tudo isso impacta na escola em que eu atuo e no tipo de planejamento que eu vou realizar. Então, planejar no que diz respeito à educação é você programar, pesquisar e refletir sobre a sua prática enquanto docente. Então, quando a gente fala de planejamento, inevitavelmente a gente pensa em plano. O plano, ele é um guia, uma orientação, mas ele não é, de forma alguma, um documento rígido e absoluto. Ele pode e deve sofrer modificações ao longo do processo em que ele está sendo executado. E esse plano, ele tem que ter uma ordem sequencial e progressiva daquilo que eu pretendo fazer. Quando a gente planeja, a gente tem que ter um objetivo em mente, e esse objetivo ele tem que estar alinhado e corresponder à realidade em que ele vai ser aplicado. E a gente sempre tem que ser muito coerente ao planejar. O nosso objetivo geral tem que dialogar com o objetivo específico, com o conteúdo que eu vou ensinar, com o método que eu vou utilizar, com a forma de avaliação que eu vou adotar. E como eu disse anteriormente, um elemento principal do planejamento é a questão da flexibilidade. Ele não é um documento rígido e absoluto, tá? No que diz respeito a objetivos, conteúdos, nas próximas aulas nós vamos falar mais a fundo sobre isso. Então, quais que são as funções do planejamento no âmbito da educação? O planejamento, ele explicita princípios, diretrizes e procedimentos do trabalho do professor, articulando as exigências da escola com o contexto social. Ele expressa um posicionamento filosófico, político, pedagógico e é a forma como esse posicionamento se transforma em ação dentro da sala de aula. Ele assegura a racionalização, a organização e a coordenação do trabalho docente, evitando improviso. Sala de aula não é improviso. Você precisa de pensar, de organizar, de se preparar para poder dar uma aula. O planejamento ele prevê o objetivo, o conteúdo que você vai ensinar, qual método, e sempre a gente parte para se planejar pensando no nosso aluno, no nosso público-alvo, na realidade daquele aluno que eu vou ministrar a aula. O planejamento, ele deve ter unidade e coerência. A gente tem que sempre pensar nesses 5 pontos. Objetivos, para que eu estou ensinando esse assunto, o conteúdo, o que eu vou ensinar, os alunos, que é a quem eu vou ensinar, os métodos e técnicas que eu vou utilizar, que é como eu ensino, e estratégia de avaliação. O planejamento sempre engloba esses 5 elementos. Além disso, quando a gente fala em planejar, como a gente já viu, o planejamento não é rígido, é sempre preciso que a gente faça atualizações nesse planejamento, e o planejamento é um elemento muito importante na prática do professor, porque a partir do momento em que o professor tem um registro, ele tem um plano de uma determinada aula, de uma determinada atividade que ele propôs, ele tem aquilo documentado e registrado, ele pode voltar, reavaliar. Quando ele for dar uma aula, por exemplo, sobre aquele mesmo assunto, ele não vai partir do zero da construção. Ele já tem algo que vai subsidiar essa nova aula, essa nova atividade que ele vai aplicar. Quando a gente fala de um bom planejamento, 5 elementos são essenciais. Primeiro, coerência e unidade, ou seja, os objetivos que eu tenho, eles têm que ter relação com os meios, tem que estar relacionado ao objetivo, conteúdo, procedimento de ensino e forma de avaliação. A questão da continuidade da sequência, ou seja, o começo da minha unidade didática tem que estar relacionado ao fim. As várias atividades, exposições que eu vou fazendo ao longo do conteúdo, elas têm que dialogar entre si. O planejamento tem que prever a flexibilidade, reajuste de situações por um imprevisto. Às vezes o aluno ele tem curiosidade em um determinado ponto daquele tema, então você vai se aprofundar mais naquele tema, você vai enriquecer mais aquele conteúdo por conta da demanda dos seus alunos, então não pode ser rígido, tem que ter certa flexibilidade. Ele tem que ser objetivo e funcional, sempre pensando o tempo que eu tenho, os recursos que eu tenho e quem são os meus alunos aos quais eu vou ministrar essa aula, e ele tem que ser preciso e claro, ou seja, ter uma linguagem clara e simples de ser entendida. Então, quando a gente fala no planejamento, existem algumas modalidades. A gente tem o planejamento do sistema educacional de ensino, o planejamento geral da escola, o planejamento curricular e o planejamento didático ou de ensino, que vai se dividir em
plano de curso, unidade didática ou unidade de ensino e plano de aula. Então, gente, essa era a ideia dessa nossa primeira aula, de começar a debater planejamento. A partir do nosso próximo encontro, a gente já vai especificamente em cada tipo de planejamento, explicar o que é, exemplificar para que vocês entendam e aprendam sobre esse importante instrumento na prática do professor. Eu espero que essa aula tenha sido útil para vocês e, em caso de dúvidas, eu estou à disposição. Até a próxima!